lá, gente, olha só. Hoje eu vou falar sobre... Olha, o tema é bem sugestivo, só que eu fiz alguma coisa que... O tema é quando o plano não dá certo. Gostaram? Quando o plano não dá certo. É óbvio que eu vou falar da Bíblia aqui, um plano de personagens bíblicos, mas dá para se encaixar bastante na nossa vida, tá? Então o texto base é Atos capítulo 15, os versos 36 ao 41. Eu vou ler todos esses versos, mas a gente vai ficar ali focadinho ali em dois versículos só, o 39 e o 40, tá bom? Atos 15, do 36 ao 41. Vamos lá? Acharam? O texto diz assim, ó. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Né? Justo, né? Saiu evangelizando, tal, ganhou almas, dele falou: vamos voltar. Vamos ver como eles estão. Barnabé, Atos 15, 36. Atos 15, 36. Você estava em qual livro, Tito? Atos 36, não tem, né? Ah, tá. Veio faltando? O Tito foi procurar Atos 36. Veio faltando capítulo no livro dele. Achou, Tito? Pronto. Agora no 37, Tito. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, tá? Outro irmão em Cristo. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Briguinha por motivo bobo, né? Você acha que acontece nas igrejas esse tipo de coisa hoje? Quase nunca. Briguinha por motivo nada, né? Ah, brigou pelo quê? Ah, não gostei. Foi junto. Você viu? Tá aqui. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos ver a briga deles, né, que foi? Está em Atos 13. Volta aí que vocês vão achar. Atos 13, 13. Atos 13, 13. A briga dos abençoados. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Quem é esse João aqui? É João Marcos. João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Tá? A história de João Marcos é muito legal. João Marcos, a mãe de João Marcos, ela se tornou como se fosse uma mãe para Paulo, para o apóstolo Paulo. Ela recolhia Paulo em casa depois da conversão, mas Paulo achou que a atitude de João Marcos não foi correta. Porque chegou um momento, João Marcos era jovem, entendeu? Chegou um momento que ele disse: eu vou voltar para casa. Quantos de nós, aí eu vou trazer para nós, né, nesse contexto, quantos de nós já não fizemos isso, né? Começamos um projeto e desistimos, ou pensamos, intentamos fazer alguma coisa e achamos que não era uma boa ideia. Protelamos mais para frente. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Mas até o final do ano não vou conseguir. Eu tento ano que vem. Aí começa o ano que vem, começa aí com muita coisa. Aí você acaba falando: já passou um semestre e eu não fiz. Acontece, gente, tá? Eu tô naquela frase que errar é humano, tá bom? Acontece. A gente erra e a gente acaba... Nós estamos... Hoje a gente é tão juizão assim, né? De não perdoar, de julgar. O cara errou. Se todo mundo que errar tiver uma segunda chance, que vocês vão ver no final desse estudo que João Marcos, graças a Deus, teve, mas se todo mundo que errar tiver uma segunda chance, talvez o perdão, a reconciliação e a segunda chance mude completamente o caráter do erro. Não é? Mas nem sempre nossos planos dão certo. Então vamos lá. Essa tal desavença entre eles provavelmente estava ligada à expectativa de Paulo em relação ao ministério de João Marcos, tá? Eu aprendi com o ministério pastoral, com o tempo de pastor, que você não deve ter expectativa de ninguém, tá? Tem algumas coisas que são incríveis. Tem gente que foi feita por Deus para servir em um determinado ministério. Se tirar ele desse ministério e colocar em outro, ele espana. Exemplo, tem gente que nasceu para ser diácono. Nasceu para ser diácono. A minha igreja não tem evangelista, vamos supor que tivesse. Aí
eu falo assim, eu vou promover ele, né? Tem gente que pensa que é cargo hã? Como? Hierarquia maior. Hierarquia, plano de cargos e serviço, né? Tinha aquele plano de carreira na igreja. Começa como crente, aí é batizado, não, começa como visitante, é batizado, vira crente, aí começa a ajudar na porta, é cooperador, ganha até um títulozinho de porteiro, ganha um crachazinho, aí vira diácono. Estacionamento. Daí já subiu. Daí vai para diácono, serve a ceia, daí vai para presbítero, aí vai para evangelista, aí vai para pastor, aí vai para bispo, apóstolo, querubim, serafim, vai subindo, né? Até chegar em Satanás, aí cai, né? Quis colocar o trono acima do trono de Deus, aí cai. Mas tem gente que eu aprendi com o ministério pastoral. Tem gente que nasceu para ser diácono. Você colocou ele como evangelista, o cara espana. Tem gente que nasceu para ser crente da igreja, para ter cargo nenhum. É um bom crente, um amado, uma amada, não falta culto, vem, é o primeiro a chegar, o último a sair, super solícito, limpa as coisas, não precisa nem pedir, você fala, esse cara é um diácono. Olha o quanto ele cuida da igreja, na próxima eleição de diáconos eu vou ungí-lo diácono. Você bota o óleo na cabeça dele, você desvia o cara. Parece loucura o que eu estou falando? Acreditem em mim, como tem isso na igreja. Tem gente que não pode, sabe? Outra coisa, cargos de pastoreio, tá? Ou seja, líder de ministério, pastor adjunto, pastor de congregação, pastor de música. As igrejas grandes têm muitos cargos de pastoreio. A igreja pequena é um pastor, 2 diáconos e tá bom. Uma igreja grande tem muitos cargos de pastoreio. É o maior funil de gente sair da igreja magoada. Porque ele olha para o pastor enquanto ele está na cadeira e ele vê o pastor como um tipo de Cristo. Tá? O pastor, ele tipifica Cristo. Quando ele vem para o cargo de pastoreio junto com o pastor, ele começa a andar com esse pastor, ele começa a ver que esse pastor é um ser humano. Que erra, que falha, que tem mau humor. Porque lá no altar, você nunca sobe com mau humor. Você pode até estar com mau humor naquele dia. Mas quando você sobe no altar, o texto de Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito. O que a alma faz? A alma contém as emoções. E o que o espírito faz? Mantém o nosso ministério. Se a minha alma está abalada, a palavra de Deus ela separa a alma de espírito. Eu subo no altar, eu deixo os meus problemas lá embaixo. Eu não subo com os meus problemas. Pior coisa que tem, não sei se já passaram por isso alguém, é o pastor despreparado que sobe no altar e fica dando indiretinho nos crentes. Fica dando puxãozinho de orelha, né? Eu tenho um amigo meu, eu falo que eu tenho um amigo meu, faz muito tempo que a gente não se fala, pastor, que ele tava passando por a tia Maristela lembrou de uma lista, eu tava vendo os olhinhos da Maristela lendo a lista imaginária dela. Eu tinha um amigo meu, tenho um amigo, ele é meu amigo ainda, um homem de Deus, querido, que ele estava passando por um problema muito sério no ministério de louvor da igreja dele. Qual que era o problema? É o que todo ministério de louvor, na maioria, tem. É falta de compromisso, não ensaia. Estrelismo. O músico, ele é emocional, o músico é um artista. É difícil lidar com o músico. Eu sei porque eu sou músico. E aí assim, não ensaiava, babá. E ele estava com muito problema. Só que o meu ministério de louvor lá na minha igreja sempre foi um exemplo. Porque eu fazia parte da liderança do ministério de louvor. Então eu puxava firme as rédeas ali. Os meninos do ministério de louvor, um era o tesoureiro da igreja, outro era diácono. É a galera que trabalhava no corpo mesmo. Aí um dia eu chamei esse meu amigo para vir pregar na nossa igreja. A pregação dele foi só batendo nos músicos do louvor. Que esses músicos não prestam, é uma raça de endemoniado. E ele sentou-lhe o pau nos músicos da minha igreja. Aí, cara, foi tudo ruim, porque os músicos não mereceram apanhar, que eles não tinham culpa. Os crentes não receberam a palavra, não fazia sentido a palavra para ninguém. No final do culto eu tive que abraçar ele e falar para ele, cara, eu sei que você está com um problema com teus músicos, mas você perdeu a chance de alimentar o meu povo. Eu te chamei para dar comida, não para dar cajado. Deixa que o cajado eu uso. Eu não vou na tua igreja doutrinar a tua igreja, você não vem na minha doutrinar. Eu vou na tua igreja alimentar teus crentes, você vem aqui e alimenta os meus, é assim que funciona. Mas é isso, sabe? Tem pastor que acaba subindo no púlpito sem separar a alma do espírito. Não esqueça disso, Hebreus 4:12.
palavra de Deus separa a alma do espírito. Então, eu estou emocionado, eu estou chateado, eu estou bravo, eu subo, aqui é só o espírito, eu preciso pregar a palavra de Deus. Tá? Aqui não sou eu, aqui é a unção, o dom que Deus investiu em mim. Eu acredito que esse foi o problema do apóstolo Paulo. Entendeu? O apóstolo Paulo estava emocionado. João Marcos tinha direito de parar naquele momento e falar, vou voltar para casa? Gente, você sabe o motivo? Eu não sei, mas pode ser saudade da mãe. Ele era jovem. De repente ele falou, eu tô com saudade da mãe. Quantos meninos que vão para Jocum, ficam 4 meses lá na base, começam a chorar, entram em depressão, porque nunca ficaram uma semana longe da mãe, do pai. Agora estão 4 meses em outro estado, longe do pai e da mãe, não é a mesma coisa falar pelo telefone. Aí eu vou demonizar o menino que está sofrendo, a menina que está sofrendo, porque está com saudade de alguém? Eu não posso fazer isso. Então eu penso que Paulo foi imaturo. Pastor, mas o senhor está dizendo que o apóstolo Paulo, o maior escritor sagrado da Bíblia, com 12 livros escritos, fundamentador da fé cristã, fundamentador das doutrinas da igreja, ele era imaturo? Vocês viu o que eu acabei de falar? Que quando você traz alguém para um cargo de pastorado, é mais fácil o cara se desviar, porque ele olha para o pastor agora e vê que o pastor é humano. Quando eu trago para vocês que Paulo era humano, parece que molesta as pernas. Pô, então não vou nem ler mais as epístolas paulinas. Paulo é como eu. Paulo diz, o bem que eu quero, isso eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, isso eu faço. Entendeu? Paulo era humano e ele errava. E aí então, a gente entende que os nossos planos, eles não podem ser nossos, eles têm que ser os planos de Deus dentro do reino de Deus. E aí quando os planos de Deus colidem contra os nossos planos, começam essas grandes desavenças, como nós lemos aqui. E houve tal desavença entre eles que se apartaram um do outro. Quem já brigou? Começou a brigar por uma coisinha pequena, com o filho, com a mulher, com o marido, e daqui a pouco a briga estava gigantesca, e você fala assim, por que nós chegamos nesse nível? Se a nossa discussão começou por causa da casca da banana que eu coloquei em cima da pia e não botei no lixeiro, ou por causa da calçada que o cachorro fez cocô e eu não limpei, ou da toalha molhada em cima da cama, seja qual for o motivo. Por que chegou nessa desavença? Porque com certeza tinham muitas coisas que estavam acumuladas, vamos usar um termo popular, varridas para debaixo do tapete. Muito cuidado, porque eu acho que isso pode ser... No momento pode ser uma ferramenta que funcione bem. Varrer algumas coisas para debaixo do tapete. Vale a pena não brigar por tudo. Vale a pena não enfrentar tudo. Você é o cara mais chato do mundo quando você é combativo o tempo todo. É horrível isso. Porém, você tem que saber que é um perigo quando você varre certas coisas para debaixo do tapete. Porque a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, o que é mais fácil tirar da terra depois que já está plantado? Uma semente ou uma raiz? O que você acha que é mais fácil? Tirar da terra uma semente ou uma raiz? Porque ela é pequenininha, ela não está presa a nada. E quando tem um problema entre você e eu, é melhor a gente chegar e conversar. E tirar logo essa semente dessa terra. Porque se a gente esconde isso e não enfrenta, e for um problema, de fato, isso vai virar uma raiz. E aí, porque João Marcos chegou para Paulo e disse, pô, Paulo, eu não estou querendo ir mais para frente, porque eu já vim com vocês até aqui, eu já fiz a obra, olha quantas cidades a gente quer voltar agora a visitar, mas eu queria voltar embora, e sei lá, qualquer motivo que seja. Pode ser um motivo ruim também, pode ser que ele falou, eu cansei. Sabe o que é jovem, né? Qualquer motivo. Para Paulo isso foi um problema. Que talvez Paulo varreu para debaixo do tapete. Porque Paulo não estourou com João Marcos no capítulo 13. Paulo estourou com Barnabé no capítulo 15. Quando Barnabé quis que João Marcos fosse com eles. Paulo disse, não. Ó Barnabé, aqui entre nós dois somos homens de Deus, vamos falar em alto nível. O cara abandonou a obra. Você lembra dos ensinamentos? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino? Ele não é digno do reino, Barnabé. E Barnabé falando, Paulo, perdoa o menino, Paulo. O menino é bom. O menino só tá com saudade da mãe. Saudade de comer ali o cuscuz que a mãe faz. E Paulo, irredutivo, começou a jogar na cara dele alguns outros assuntos que nós nunca vamos saber, mas calma. Quando você estiver salvo, na glória eterna, você vai encontrar Paulo e Barnabé. E se você não for o curioso como eu vou chegar para Paulo... Não, acho que Paulo não vai me falar, eu vou chegar para Barnabé. Barnabé, fala aí, qual que era?
Ih, rapaz, não vou nem falar porque eu tô no céu. Isso ficou. Porque Paulo deve ter falado, Barnabé, não foi só João Marcos não, foi fulano, lembra aquele dia, não sei o quê, e começou a escalar o problema. Porque o texto diz, houve tal desavença entre eles, que eles brigaram e se separaram. A duplinha era Paulo e Barnabé, viajando de cidade em cidade, fazendo a obra e ganhando almas. E agora, porque o menino não quis, que Barnabé queria que o menino que abandonou a obra anteriormente fosse com eles, virou uma desavença. Pararam para pensar que isso existe muito no dia de hoje? Dentro da igreja? Porque não me colocaram na escala do louvor? Porque não me chamaram para dar uma leitura bíblica? Porque era meu aniversário e alguém esqueceu de me dar parabéns? Gente, uma vez cheguei atrasado no culto. Estava resolvendo um problema de um casal que tinha se quebrado. A mulher estava endemoniada. Ela jogou o guarda-roupa para fora do quarto. Você sabe o peso de um guarda-roupa? Pode ser aquele guarda-roupa da Magazine Luiza, que pesa meio quilo, mas com roupa é pesado. A mulher estava endemoniada. Eu cheguei lá, estava o marido sentado lá de fora da casa, chorando, com tudo esparramado no quintal, resolvendo problema, olhando para o relógio. Cheguei atrasado no culto, mandei uma mensagem para um obreiro, na época não tinha WhatsApp. Mandei SMS. Ó, aguenta o culto aí, cara, começa a cantar. Não, pastor, eu não preparei nada. Se vira, irmão. Começa a cantar, bota um playback, manda o Fernandinho cantar. Bota o CD do Fernandinho. Aí cheguei atrasado no culto. Eu tinha o resto de cabelo que eu tinha, estava descabelado. Os Heróis da Resistência, lembra aquela banda antigamente? Os Heróis da Resistência estavam ali, descabelados. Cheguei, botando camisa por dentro da calça na igreja, passei no corredor, uma irmã estendeu a mão para mim assim, para me dar paz. Olha o que eu fiz, eu fui mal educado, mas não... Eu falei assim, tá bom, irmão, paz, e segui. Perdi o crente. Saiu da igreja. Perdi o crente porque o pastor passou por mim e me negou a paz. O que ela podia ter feito? Chegado, magoada, chateada no final do culto e falado, pastor, estou muito magoada. Por quê, minha irmã? O senhor passou por mim e não me deu a paz. Falei, minha irmã, me perdoa. Se eu te contar metade dos problemas que eu estou passando hoje, a senhora me abraça e chora junto comigo. Eu vou ter que terminar o culto agora, vou ter que montar um guarda-roupa. Eu nem sei montar guarda-roupa. Mas não fez. Ela saiu da igreja, tipo assim, bateu o poeiro dos pés e não voltou mais. Aí eu fui visitar na outra semana não veio, daí eu não vou atrás, faltou uma semana, né? Pode estar com visita. Aí não veio na outra, eu fiquei meio atento, quando fui ver já... Entendeu? Eu tava, você, Tito e Maristela, já tava na minha lista. Se vocês não viessem hoje, amanhã eu tava lá. Eu passei ontem na frente do Pólen lá e lembrei que vocês têm um escritório lá. Eu ia entrar lá no Pólen, eu falei assim, cadê vocês? Estão se escondendo aqui. Queridos, vejam, Paulo e Barnabé eram companheiros ministeriais poderosos, tá? Eles enfrentaram muitas coisas juntos. Porque os enfrentamentos da vida eram enfrentamentos externos. Prestem bem atenção, por favor. Existe uma diferença dos enfrentamentos externos para os enfrentamentos internos. Tá? A gente você tem irmão, eu tenho irmão, você tem irmão. Com os irmãos não era assim, a gente brigava com os irmãos, na escola, em qualquer lugar, jogando bola. Se alguém viesse bater no irmão que você estava brigando com ele, você batia no cara para defender teu irmão que estava brigando com ele. Porque é diferente. Enfrentamento interno é uma coisa, enfrentamento externo é outra coisa. É totalmente diferente. Então, você pode ser parceiro ministerial de alguém e não ver o peso de uma relação que está com problema, porque vocês estão resolvendo tantos problemas externos, problemas da igreja, não dá tempo. Tem casamentos que acabam. Porque eles estão tão focados em resolver problema da empresa, dos filhos, o filho foi morar fora, não sei o quê, a saúde do pai que está deteriorada, tem tanta coisa acontecendo que eles não estão percebendo que entre eles está acabando. Está indo para o espaço. Quando eles olham para um e para outro e eles percebem que o relacionamento ou os enfrentamentos internos deles já estão num nível insustentável, é tarde demais. Mas por que eles não viram? Porque os olhos deles estavam focados para os enfrentamentos de fora, os externos. É o que está acontecendo com Paulo e Silas num primeiro momento. Paulo relevou, varreu para baixo do tapete a ida de João Marcos, não gostou, ficou uma raiz, ficou uma semente de mágoa que virou uma raiz depois, né? Que gerou um problema gigantesco, uma tal desavença. Talvez Barnabé também tenha tido situações ali que ele também não gostava de Paulo, também varreu para debaixo do tapete, porque eles estavam preocupados em ganhar almas. A obra era tão maior e mais excelente do que seus problemas e conflitos pessoais.
Até que na hora que surgiu uma centelha de fogo, de um conflito pessoal, um não quer que o outro venha, o outro quer que o outro venha, e aí que eles perceberam que a relação deles já não tinha mais sustentação. E a desavença fez com que eles... entenda, até os mais maduros, eles sofrem nos momentos de divergência. Até os mais maduros. O apóstolo Paulo, um exemplo para nós, sofre com isso. Eles tinham o mesmo propósito, mas perspectivas diferentes de quem estava preparado para a missão. Um achava que a missão tinha que ser feita desse jeito, o outro achava que a missão tinha que ser feita desse outro jeito. Os dois tinham o mesmo propósito, fazer a missão. Mas perspectivas diferentes que acabou separando eles. Agora, nós temos que pensar uma coisa, nem toda divergência é rebeldia, tá? Tome cuidado com isso. Aqui vai para um lado que não é o de vocês, não, tudo bem se vocês não entenderem isso, mas tem muito pastor que demoniza quem sai da igreja. Fala que é filho da rebeldia, fala que é filho da desonra, tá indo sem a minha bênção. Ô, meu irmão, que marca de feijão que você come, pastor? Eu nem sei marca de feijão, fala uma marca de feijão qualquer. Azulão. Azulão. Que marca de arroz que você come, pastor? Panelaço. Panelaço. Eu também. Ou seja, você e eu comemos o mesmo feijão e o mesmo arroz, irmão. Quem é você que determina se eu estou saindo debaixo de uma bênção ou não da sua igreja? Entendeu? Ah, não. Eu só te recebo na minha igreja se você trouxer uma carta de recomendação da tua que você saiu. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta. Se você saiu da tua igreja porque o teu pastor é um sem vergonha e ele tem medo que você denuncie o pecado dele publicamente, você acha que ele vai te dar uma carta? Aí você está preso. Vocês entendem? Que às vezes nem toda divergência é rebeldia. Às vezes eu só divirjo de um pensamento herege do outro. Domingo a gente estava na Batista e o pastor Mateus estava pregando, ele falou uma coisa muito legal. Ele é um menino de 30 anos. E ele falou, o Everton estava lá, ele falou assim, ó, gente, nós ainda cremos que fornicação é pecado, não cremos, irmãos? Quantos creem que fazer sexo antes do casamento é pecado? Nós pensamos assim. Ele reforçou isso na igreja. Porque é muito comum você ver um pastor jovem, novo. Qual é o pensamento desse pastor? Você acha que ele é moderninho? Entendeu? Ele reforçou o que nós cremos. Agora, se eu tivesse sentado lá e ele falasse assim, irmãos, eu tenho uma visão sobre namoro que eu acho que o namorado tem que ter relação com a namorada antes de casar. Porque senão, como é que vai ter uma compatibilidade na vida sexual? Se ele falar isso, é o meu último culto na igreja. E eu estou em pecado? Não. Ele pensa como ele quer, mas está divergindo daquilo que eu acredito mediante as escrituras. Não é o caso, ele realmente é um teólogo, ele estudou e tal. Mas veja, tem igrejas que a pessoa se levanta e vai embora porque diverge daquilo que está errado. Não é nem só divergência de opinião. Por exemplo, o pastor gosta dos legendários, né? Legendário é opinião. Até segunda ordem não é um problema. Tem quem gosta e quem não gosta, mas não é um problema. A gente não tem nenhum escândalo, não é uma seita, não, é um movimento para-eclesiástico, ou seja, paralelo à eclesia, à igreja. Não tem problema nenhum. Se um dia se tornar uma seita, aí vai ser um problema, mas eu acho que nunca vai acontecer. Eu acho que é um movimento de homens de boa intenção, que querem fazer o certo, e tá tudo bem. Tem pastor que ama isso, que fez a igreja virar a igreja dos legendários, pintou tudo. Agora, a gente tava com um problema entre parede branca e parede preta. Agora é parede laranja, irmãos. Né? Tá a igreja parede branca ou parede preta? Minha igreja é parede de laranja. Arru! Entendeu? Tá tudo bem, velho. Eu não ficaria numa igreja dessa. Eu gosto dos legendários? Gosto. Mas eu ficaria numa igreja que tem parede laranja falando arru todo culto? Não. É errado o que o pastor está fazendo? Não considero errado. É pecado o que ele está fazendo? De forma alguma. Por que eu não ficaria? Divergência de propósito. Divergência de propósito. Tem casos, aqui está muito em voga isso, ministério pastoral feminino. Tem uma grande porcentagem dos cristãos que não aceita mulher pastora. E volta e meia me pergunta, o que o senhor acha? Eu sempre digo, se você me falar o que uma mulher é inferior ao homem, eu te digo se pode ou não ter mulher pastora. Ah, mas na Bíblia, calma, a gente tem que entender, não podemos errar no anacronismo teológico. E lembrar que naquela época tinham 12 tribos, porque os homens eram os cabeças, 12 apóstolos, porque os homens eram os cabeças na cultura judaica. Você não pode confundir a cultura do primeiro século com a cultura de 20 séculos depois, hoje no século 21. Hoje tem mulher que é a cabeça da família. Se não fosse ela, o homem estava lascado. Então, eu vou mudar a Bíblia? Claro que não. Continua 12 apóstolos, Deus é pai, Jesus é filho, não tem mãe nem filha, tá tudo certo. Mas isso não diminui quem a mulher é.
A mulher é igual ao homem, mas tem muita gente que não aceita. Aquele que não aceita, se ele vier congregar numa igreja que tem uma mulher pastora, ele vai sair. E ele está em pecado? Não. E a igreja que tem a mulher pastora está em pecado? Também não. Divergência de propósito. O problema é que as pessoas não se comunicam mais. Elas não conversam mais. Elas não compactuam de pensamentos, mesmo que opostos entre si. A grande beleza, o Diego que está concluindo um doutorado, a grande beleza é o debate acadêmico. O que nos faz crescer como seres humanos é o debate de ideias. Eu pedalo com um menino que ele é 100% de esquerda. 100% de esquerda. E aqueles que odeiam a direita. Eu não sou 100% de esquerda nem de direita. Mas eu sou cristão, eu sou de direita. E a gente pedala e conversa sobre tudo. Tudo. E às vezes ele dá a opinião dele com viés político. E eu ouço com amor, com respeito. Me comunico. Às vezes eu falo, fulano, não sei se eu penso assim, cara. Sério, pastor? Mas por que você não pensa assim? Porque eu vejo dessa forma. Ele fala, é uma forma de se ver também. Aí ele é amável e respeitoso também. E o nome disso é convivência. Não precisa eu parar de pedalar com ele ou parar de gostar dele, porque ele é um ser humano muito, muito bom. Qual é o grande problema de hoje, irmãos? Quando a gente só para ver as visões diferentes e não para olhar os corações sinceros. Tem muita gente com visão diferente na igreja. Mas eu acredito que todos, ou a maioria, tem um coração sincero. Sabe, tem muita gente hoje, vou jogar agora a culpa no erro, errando tentando acertar. Não é? Tem uma frase que eu prefiro pecar por mais do que pecar por menos. Não é assim, né? Pelo excesso? Eu acho que eu errei. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu vou fazer mais do que precisa, com medo de que falte, e eu acabo errando, porque eu excedi aquilo que eu tinha que fazer. Qual foi o resultado, então, desse conflito de diferença? É que o ponto central da discussão sempre foi João Marcos, mas o problema sempre foi a imaturidade do apóstolo Paulo. Então, o ponto de discussão é um, mas a imaturidade é outra. Tá? Então, a gente pode discutir sobre um assunto e virar uma briga, uma discussão ferrenha, pode. Mas se a gente parar e analisar friamente, o problema não é o ponto de discussão, o problema somos nós que somos imaturos. Esse é o grande problema. Vocês percebem isso? E isso serve para tudo na vida. Para o teu relacionamento com os teus filhos, para o teu relacionamento profissional, para o teu relacionamento conjugal, para o teu relacionamento na igreja, com os irmãos. Isso serve para tudo na vida. Um vai ser o starter, vai ser o gatilho que vai startar o problema, mas só vai ter um problema com quem é imaturo. E aí houve, né? Perceba, não houve pecado, não houve escândalo, não houve ódio, só teve diferença de convicção. E ainda assim foi chamado pela Bíblia de um grande, qual é o nome? Uma tal desavença, sem haver pecado, sem haver problema algum. E aí o tempo sempre traz maturidade e reconciliação, né? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Vamos abrir? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Que essa é a parte boa, né? Paulo está velho, cansado. É o capítulo que ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tá? Famoso versículo. E aí, então, ele se sente abandonado por todos, mas não se sente abandonado por Deus. No verso 9, vamos ler o 9 para dar sentido. 2 Timóteo 4,9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Tá? Ele tá mandando uma carta, né? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas se desviou. Foi demais para ele. Mesmo naquela época, crente não era para todo mundo. Isso aqui é um problema para os calvinistas, né? Como é que ele se desviou? Se era uma vez salvo, sempre salvo. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para Japecó. Foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo, porque Lucas é o médico amado que acompanhou Paulo nas suas enfermidades. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos. Olha Marcos. Está perdido. Atos 13, o problema é que Marcos abandonou eles. Depois Atos 15, que Paulo brigou com Barnabé, falou, não, ele abandonou, não queremos mais de volta. Olha o que diz aqui.
encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Ou seja, já estava reconciliado, estava tudo certo. Em algum momento, Paulo olhou para si e disse: o problema nunca foi Marcos, o problema sempre fui eu. O problema não é o que... Pegaram isso, irmãos? O problema não é o tipo de música que você gosta, o problema sempre fui eu. O problema não é o que você falou, o problema sempre fui eu. O problema não está no start da discussão, o problema está na minha imaturidade. Faz sentido para vocês, irmãos? Sim ou não? Aquele jovem que antes parecia falhar pela imaturidade, hoje ele estava restaurado e ele era útil. Agora, vamos lá, queridos, prestem atenção para a gente encerrar. Se não tivessem dado uma segunda chance para esse menino, seria como Demas, amado do presente século e abandonado. Então, sempre é importante você reconectar, voltar atrás, perdoar, dar uma segunda chance, no mesmo lugar. A segunda chance é válida. Dá a segunda chance. Se você tiver mais fé, dá a terceira chance. Se tiver um amor cristão um pouco maior, dá a quarta chance. Não tem problema. Mas você pode fazer com que alguém que em algum momento da sua vida foi talvez uma peça, um atrapalho, uma pedra de tropeço, possa se tornar útil para você. Não é? Quantos de nós já ouvimos que o filho que o pai desprezou foi justamente aquele que sustentou o pai na velhice? Não é uma verdade essa? Sim ou não? É uma verdade essa, não é? Então, assim, tome muito cuidado com essa lição de hoje. Conclusão: quando o plano não dá certo, pode ser que Deus esteja abrindo dois caminhos onde você só via um. Deus não tinha nenhum problema com a briga deles. Deus não estava nem aí com a briga deles. Deus não estava lá no céu olhando e falando assim: nossa, Paulo está brigando com Barnabé. O que vai ser do Novo Testamento? Sabe, Deus no céu pensando: nossa, eu tinha um plano para Paulo. Paulo ia escrever 12 cartas agora, eu vou ter que dar uma disciplina para Paulo. Talvez ele escreva só umas 4. Entendeu? Diego, Deus estava nem aí com o problema dele. Sabe o que Deus fez? Vocês estão brigando? Barnabé, você gosta de João Marcos? Leva João Marcos contigo. Paulo, tu não gosta de Silas? Leva Silas. Olha o que Paulo fez. Paulo foi preso com Silas por pregar numa cidade satânica, por expulsar demônios e adivinhadores. Foi surrado, espancado, preso. Estava Paulo e Silas cantando louvor meia-noite, todo quebrado. O Espírito de Deus desceu lá, abriu o cárcere. Paulo e Silas, depois desse problema. Então Deus não está nem aí com a gente, no sentido das nossas discussões, das nossas intercorrências por causa de visão. Deus não está nem aí. Deus é muito maior do que os nossos probleminhas. Entendeu? Então que Deus faça com que a gente consiga entender que mesmo nas nossas divergências, Ele faz com que de um virem dois, né? Era uma duplinha, teve uma briga numa duplinha, virou duas. Quando o plano não dá certo para nós, o plano dá certo para Deus. Amém? Amém? Que Deus faça isso, tá? Que se porventura a gente falhar alguma coisa, sempre pergunte para Deus assim: Senhor, por que meu plano falhou? O Senhor está me redirecionando para outro momento? Não é? Pode ser o que Barnabé tinha perguntado para Deus. Ou se uma relação rompeu, lembre-se, pode ser que Deus permitiu que essa relação se rompesse aqui para que começasse num outro campo. Não é? Num outro campo. E se alguém falhou com você, lembre-se que Deus restaurou João Marcos, que tinha falhado com o apóstolo Paulo. Deus pode te restaurar ou restaurar alguém que falhou com você. Amém? Vocês creem nisso? É verdade? Vocês têm um amor cristão suficiente para perdoar quem errou com você? Para você ser o agente da graça de Deus? Eu, quando fui perdoado por Deus as minhas falhas, muitas, eu me senti muito agraciado. Eu falei: poxa, eu sou tão pequenininho, né? Podre. E Deus está me perdoando, um Deus tão grande. Que amor, que amor. Mas quando eu pude perdoar alguém que me ofendeu, aí eu mudei, porque eu falei: agora eu estou sendo a ferramenta para Deus usar para liberar graça sobre alguém. Quando você perdoa alguém, você está sendo usado por Deus para que você libere a graça sobre aquela pessoa. Pô, é bom demais perdoar. É horrível ser perdoado, você fica envergonhado, você tem que assumir a culpa, o erro. Mas perdoar os outros é bom demais. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse estudo, pedimos a sua bênção poderosa sobre o nosso coração, para que nós sejamos perdoadores e para que nós entendamos que as nossas divergências não podem afetar o curso do plano de Deus.
que o Senhor tem planos, propósitos para esse tempo, para essa nação, para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas da nossa casa, nossa família, nossa empresa, e as nossas divergências não vão impedir o plano do Senhor. Que quando nós não tivermos condições de caminhar um com o outro, que o Senhor possa nos colocar em outro campo, em outro lugar, mas que nós continuemos servindo ao Senhor, sendo profícuos, frutíferos, prósperos, abençoadores, fazendo a tua obra funcionar. Muito obrigado, Deus, porque esse estudo veio de encontro ao meu coração nessa noite, e eu tenho certeza que também veio de encontro ao coração dos meus irmãos. Eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?